Pensarmos nas primeiras pistas nesta análise do envelhecimento na atual crise, importa realçar a distinção entre envelhecimento demográfico e envelhecimento individual. O envelhecimento demográfico designa a progressiva diminuição do peso das gerações mais jovens a favor das gerações mais velhas. Segundo estimativas das Nações Unidas, em 2020, Portugal era o quarto país do mundo mais envelhecido, sendo superado pelo Japão, pela Finlândia e por Itália. O envelhecimento individual designa o processo gradual de mudança biopsicossocial do indivíduo à medida que a idade cronológica avança. Este processo é frequentemente caracterizado pelo aumento de limitações funcionais e cognitivas e pelo aparecimento de doenças físicas e mentais. A primeira pista relaciona-se então com o envelhecimento demográfico. Apesar da doença Covid-19 afetar de forma mais grave as pessoas mais velhas, o que se reflete numa mortalidade muito elevada nessas idades, não são necessariamente os países mais envelhecidos os que têm as taxas de mortalidade por Covid-19 mais elevadas. Isto porque nesta mortalidade interferem outros fatores, nomeadamente as medidas adotadas por cada governo, bem como a resposta dada pela população a essas mesmas medidas. Por exemplo, em Portugal, o efeito da mortalidade por Covid-19 tem sido bastante inferior ao observado em Itália, mas bastante superior ao registado no Japão. A segunda pista está relacionada com o envelhecimento individual. O envelhecimento individual é condicionado por fatores de ordem biológica, por fatores sociais, económicos, culturais, ambientais. Por conseguinte, a população mais velha é uma população heterogénea. Isto significa que entre os mais velhos, os indivíduos têm condições de saúde diferentes, que vivem em condições habitacionais diferenciadas, que participam mais ou menos ativamente na comunidade, consoante aquilo que são os seus interesses, as suas oportunidades, os seus recursos. Sobre a população com 65 e mais anos, sabemos, com base nos dados do recenseamento de 2011, que a maioria das pessoas vivia em casal. Mas uma em cada 5 pessoas com 65 e mais anos vivia só. E em lares, vivia em famílias institucionais, nas quais se incluem os lares, portanto a maior parte das famílias institucionais são instituições de apoio social, viviam pouco mais de 115 mil indivíduos. Se olharmos para o rendimento desta população mais envelhecida, portanto com base nos dados do inquérito às condições de vida e rendimento, no ano de 2017, sabemos que após as transferências sociais, como as pensões de velhice e sobrevivência, entre outras, 18% da população com 65 e mais anos tem um rendimento abaixo do limiar de risco de pobreza. Assim, o que estas pistas nos dizem é que há fatores, além da estrutura etária da população, que determinam a mortalidade por doença da Covid-19 e que as condições de vida, as vulnerabilidades e as necessidades dos mais velhos não são homogéneas. Assim, perante a atual situação de crise, as respostas terão de ser igualmente diversificadas e polivalentes. Desde o início de 2020, à medida que a doença Covid-19 se propagou por todo o mundo, a população com idades mais avançadas tornou-se uma das principais preocupações dos Estados. De notar que os mais velhos constituem o único grupo de risco que é baseado, que é definido com base na idade cronológica, ter 70 e mais anos. Devido a um perfil epidemiológico particularmente vulnerável, tal como em outros países da União Europeia, também Portugal adotou medidas e fez recomendações. As políticas públicas adotadas desde o início do surto têm sido, em larga medida, apoiadas nas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Este é um vírus sobre o qual ainda não se sabe muito e isso poderá até certo ponto justificar alguns avanços e recuos nas recomendações do Governo e da Direção-Geral de Saúde. Talvez o caso do uso da máscara seja a situação mais flagrante. Durante o estado de emergência, pediu-se explicitamente à população mais velha que se auto-isolasse, que se protegesse da população em geral, através do recolhimento domiciliar. Suspenderam-se as visitas aos lares, chegou até a falar-se num confinamento que poderia vir a ser mais prolongado para a população com idades mais avançadas. Sabemos hoje que as medidas de confinamento são absolutamente fundamentais na gestão da doença Covid-19 e consequente procura dos cuidados de saúde. Em plena fase de desconfinamento, em 21 de maio, o balanço é positivo. Esse é um efeito das políticas públicas que se verificam agora adequadas e da resposta da população.
Mas sabemos também que os mais velhos correm um maior risco de pobreza e de exclusão social e que muitos dependem de cuidadores externos, sejam eles formais ou informais, mas externos ao agregado doméstico, por vezes até diariamente. Pedir aos mais velhos que se resguardem, impedi-los da visita de familiares, poderá facilmente cair num excesso de zelo, e sendo aqui eufemística. Apesar de ter um efeito positivo, um efeito direto, que é a contenção da pandemia, tem também efeitos negativos, efeitos indiretos, que não podemos ignorar. A imposição do isolamento, a estigmatização, a multiplicação de discursos de ódio contra os mais velhos. Felizmente, nesta transição entre o estado de emergência e o estado de calamidade, a mensagem do governo foi reformulada para uma política mais inclusiva. Apesar de pelo menos parte dos efeitos negativos desta individualização de medidas serem já incontornáveis, houve uma sensibilização para as questões do idadismo que levou a uma reorientação política que é muito bem-vinda. Salientar ainda o papel da ação local. Muitas câmaras municipais e juntas de freguesia demonstraram uma grande capacidade de mobilização de recursos para rapidamente e numa lógica de proximidade implementarem redes de entreajuda e de apoio à população com a idade mais avançada, quer para as compras de supermercado, de farmácia, quer para outras atividades que levariam à necessidade de sair do recolhimento domiciliar. Eu não tenho habilidade para prever o futuro, felizmente. Penso, contudo, que, num plano macro, ao nível da sociedade, uma maior consciencialização sobre as condições de vida dos mais velhos e sobre o papel de cada indivíduo na família e na sociedade poderá resultar numa valorização da população com idades mais avançadas e numa maior consciencialização de que este é um assunto de todos. Não penso que os ressentimentos intergeracionais a que assistimos, sobretudo nas redes sociais, tenham um grande espaço para crescimento, tampouco para consolidação. As questões do envelhecimento eram muito o assunto de outrem, algo que o governo ou as famílias teriam de dar resposta. A pandemia, contudo, que de negativo e desolador trouxe, fez-nos refletir sobre a mãe, o avô, a vizinha, o amigo com a idade mais avançada. Talvez as questões do envelhecimento deixem de ser tanto algo para os outros resolverem e que algumas das redes e canais de entreajuda que surgiram desta crise subsistam no período pós-Covid-19. Se conseguirmos isso, estaremos a construir sociedades mais inclusivas, seguras e intergeracionais. Ao nível do indivíduo, e agora olhando aqui num plano micro, a experiência de confinamento domiciliário poderá influenciar novos modos e formas de vida. O cotidiano pré-Covid-19 foi interrompido e deu lugar a novos hábitos e a novas rotinas. A comunicação com familiares e amigos, até mesmo com profissionais de saúde, passou a ser feita quase exclusivamente por telefone e através de plataformas online. As compras passaram a ser menos frequentes e algumas também passaram a ser feitas com o recurso de terceiros e sistemas online com entregas no domicílio. As pessoas que tinham por hábito fazer refeições fora de casa passaram a cozinhar com maior frequência ou utilizar plataformas de entrega. A participação em eventos culturais terá sido substituída pela visualização de vídeos, quer na televisão, quer nas redes sociais, na internet. Quanto mais o cotidiano dos indivíduos passava por atividades no exterior, no período pré-Covid, naturalmente maiores foram as alterações. No período pós-Covid, alguns hábitos antigos serão recuperados, alguns hábitos novos serão incorporados. Neste aspecto deve haver especial atenção junto daqueles que, querendo retomar a vida pré-Covid, se possam sentir constrangidos a fazê-lo por medo, receios, angústias que se desenvolveram durante a pandemia. Prefiro falar de recomendações e não tanto de políticas que possam vir a ser necessárias depois desta crise. E posso fazê-lo em 3 pontos. O primeiro ponto refere-se a uma maior compreensão sobre o papel do envelhecimento demográfico nos impactos da pandemia. O envelhecimento demográfico é frequentemente apontado como a causa para as crises nos sistemas de proteção social e no estado de bem-estar. A atual pandemia vem relembrar a importância das políticas públicas na gestão do envelhecimento demográfico e nas condições de vida dos mais velhos. É por isso importante percebermos em que medida pode a demografia explicar as diferenças nos padrões de mortalidade, quer entre grupos de população, quer ao nível territorial. E por isso é importante garantir a qualidade e a comparabilidade dos dados recolhidos durante este período, mas também
garantir uma política simplificada e em tempo útil de acesso aos dados para que a comunidade científica possa também dar o seu contributo. Em segundo lugar, é preciso olhar para as consequências socioeconómicas da pandemia na população mais velha, atendendo à heterogeneidade do grupo. Conhecer as situações de pobreza e de exclusão social que surgiram ou que foram exacerbadas por esta pandemia. Pensar em respostas sociais extraordinárias que se ajustem às necessidades dos indivíduos, mas também em respostas sociais de longo prazo, que protejam as pessoas de futuras crises, sejam elas epidemiológicas ou de outra natureza. Em terceiro lugar, o último ponto, parece-me que inevitavelmente terá de se referir aos cuidados na velhice. Esta pandemia por doença de Covid-19 vai reacender o debate sobre a necessidade de uma política eficaz de cuidados na velhice. Será importante pensar numa rede de cuidados diversificados que proteja e valorize os indivíduos, ao mesmo tempo que incentive a sua inclusão e participação. Esta pandemia destaca a importância de combater as desigualdades no envelhecimento. Tornou-se claro, com a Covid-19, que as vulnerabilidades associadas ao envelhecimento são muitas delas estruturais e comuns a vários países europeus. Diria que esta crise irá agravar algumas das desigualdades na velhice. Em primeiro lugar, o confinamento domiciliário promove o isolamento, podendo potenciar o risco de exclusão social. Este risco será mais elevado entre aqueles que não usam ou usam pouco os meios de comunicação online. Em segundo lugar, desigualdades na mobilidade podem emergir da falta de confiança na utilização dos transportes públicos. E neste caso, as desigualdades na mobilidade traduzem-se depois em desigualdades no acesso a bens e serviços, por exemplo. Em terceiro lugar, desigualdades na saúde estarão a agravar-se na medida em que alguns diagnósticos médicos e cuidados de saúde sofreram adiamentos. Por fim, as desigualdades no rendimento poderão também agravar-se. Uma boa parte dos indivíduos com idades mais avançadas mantém uma atividade económica mesmo após a reforma como complemento à sua pensão de velhice. Ora, essa atividade económica poderá ter sofrido os constrangimentos económicos decorrentes da pandemia. Mas também, mesmo estando até agora asseguradas as pensões de velhice, estes indivíduos poderão ter uma sobrecarga por precisarem de prestar auxílio financeiro a familiares que sofreram uma quebra de rendimentos durante este período. Estas são apenas 4 desigualdades no envelhecimento que é possível antecipar, sendo que seguramente outras emergirão desta pandemia.